E hoje eu quero dizer algo muito poderoso da parte de Deus. Eu fico muito empolgado com essas ministrações, e principalmente as que geram muita fé ao nosso espírito. Quantos têm fé aqui? Aleluia! E hoje você vai beber de algo muito mais poderoso. Quantos creem nisso? Amém. Meus irmãos, pense agora que você está saindo de férias e você foi lá e comprou uma passagem aérea. Só que a sua grana estava curta, filho. E você comprou na parte da classe econômica. Quantos já viajaram na classe econômica? Todas as vezes. Sabe aqueles 3 segundos que você passa assim na poltrona 1 a 7, você só passa a mão assim e fala, nossa, se eu sentasse nesse assento assim, eu podia até ir deitado de lado, mas não, você vai lá naquela espremidinha. Só que aconteceu uma coisa na vida desse rapaz. O voo atrasou, meus irmãos. E muitas vezes sinal de voo atrasando é sinal de recompensa, dependendo do atraso. Ou você ganha uma diária num hotel legal, ou você ganha um almoço, ou você ganha uma janta, ou você ganha uma mudança de classe. E foi o que aconteceu com ele. Automaticamente o bilhete dele foi mudado para a classe mais top do avião. Então ele já não foi mais para a classe econômica, ele já foi para a classe especial, ou seja, para a primeira classe no avião. Só que esse avião atrasou e ele ficou ali em pé num canto do saguão, esperando o quê? O avião descer, o avião chegar. E passaram algumas horas, ele ficou ali de pé, aguardando o avião chegar, e de repente tocou aquele barulhinho, pim, pim, e o avião chegou. E ele na fila do avião, na fila do embarque, ele começa a ler o bilhete. E ele começa a entender quais as informações, qual a poltrona que é dele, aonde ele vai sentar. E quando ele começa a ler o bilhete, sabe o que ele descobre? Ele tinha direito à sala VIP da primeira classe. Agora pensa você tinha direito a estar sentado na sala VIP da primeira classe. E a sala VIP tem aquele sofá bacana, tem comida o tempo inteiro, tem Wi-Fi da melhor qualidade, tem tudo que você precisar para passar o tempo que for necessário esperando o avião chegar. Só que ele descobriu isso quando ele estava entrando no avião. Pastor, o que tem a ver essa história com nós? Essa história tem muito a ver com a maneira que nós vivemos a graça de Deus nesse tempo. O Senhor nos deu o melhor assento, a melhor sala VIP, mas porque nós não lemos as entrelinhas do bilhete, nós andamos ainda desapercebidos dessa verdade em nós. Mas hoje eu quero te trazer uma boa notícia. Você que não lia o bilhete, você que não sabia dessa verdade, hoje o Senhor vai te tirar da classe econômica e fazer você sentar na classe especial no reino de Deus. Quantos creem nisso? Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Essa é a verdade do Evangelho de Deus. 3 João, capítulo 1, versículo 2. E a palavra do Senhor diz assim: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que estejam com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Amém, meus irmãos? Essa é a vontade do Senhor para nós. Presta bem atenção, ele diz: amado, eu peço a Deus que tudo ocorra bem com você e que você tenha boa saúde, e tudo que você precisar na sua vida, que isso prospere. A primeira coisa que nós precisamos saber nessa noite, meus irmãos, é que a vontade de Deus é que você prospere em todas as áreas da sua vida. A verdade de Deus é que o Senhor não simplesmente te salvou somente do inferno, mas muito mais do que isso, o Senhor deseja que você prospere em todas as áreas da sua vida. Amém, meus irmãos? Aleluia! Esse é o desejo do Senhor. Sabe, o Senhor não simplesmente ganhou a sua vida para algo na eternidade, não somente isso. O Senhor não deseja que você viva a plenitude de Deus somente na eternidade. Muito pelo contrário, o Senhor deseja que você viva nesse tempo, hoje, todo o benefício da graça de Deus. Amém, meus irmãos?
Declara assim comigo: eu creio que o Senhor preparou para mim, nesse tempo, toda sorte de bênção. Aleluia! Essa é a boa notícia que eu quero começar te dando nessa noite, meu irmão. Sabe de uma coisa? O Senhor não deseja que você passe por nada que não seja próspero. Essa é a verdade de Deus. Muitos de nós confundimos prosperidade com coisas, não sei, talvez riquezas, talvez coisas parecidas, mas prosperidade é um estado de que todas as coisas da nossa vida vão bem. Sabe, meus irmãos, ir bem é que tudo aquilo que você precisa esteja à sua disposição. Muitos de nós precisamos nesse tempo talvez de uma boa saúde. A vontade do Senhor é que você tenha boa saúde. Sabe, não é para você correr uma maratona como um atleta. Muitos de nós ligamos isso, não é isso. Mas o Senhor quer que tudo aquilo que você precise fazer, você faça de maneira boa, de maneira perfeita, de maneira agradável. Sabe, o Senhor deseja que se você precisar pegar uma caixa, um objeto, você consiga pegar e a sua coluna não possa doer. O Senhor deseja que se você quiser fazer uma atividade física, você consiga fazer, que as suas pernas não te atrapalhem para isso. O Senhor deseja que se você deseja gerar um filho, você consiga gerar, porque isso para o Senhor é bom. Entende o que o Senhor quer fazer com nós? Isso é prosperidade de Deus para a nossa vida. O Senhor deseja que tudo aquilo que você precisa empreender, precisa avançar, aconteça na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente quer desejar coisas que não fazem parte da nossa realidade, irmãos. E por isso nós não vivemos a prosperidade de Deus. Sabe, se você tem fome, o Senhor deseja que você coma. Se você tem contas, o Senhor deseja que você pague. Se você tem sonhos, o Senhor deseja que você realize. E cada um, conforme a medida de fé que Ele tem dada, Ele quer que nós possamos avançar. Sabe, irmãos, essa é a vontade de Deus. Isso é prosperidade no Senhor. Mas muitos de nós queremos viver os sonhos dos outros, queremos viver a realidade dos outros, queremos ter uma coisa que não é para nós, percebe? Mas o Senhor deseja que aquilo que você necessita nesse tempo possa acontecer na sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, o Senhor deseja que você vá bem em tudo que fizer. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Por isso que a gente nunca pode medir o favor de Deus baseado na vida do nosso irmão. Cada um tem uma história, cada um tem um tempo, cada um está empreendendo uma coisa, sabe? Cada um está edificando algo nesse tempo. E a pior coisa que nós fazemos é se comparar com as outras pessoas. Foi isso que esse jovem fez. Ele se comparou com pessoas que tinham uma classe comum. E ele ficou 3 horas em pé, onde ele podia estar sentado num sofá, no melhor lugar que ele podia estar. Mas porque ele queria se comparar, ele achou que ele era comum. Ele achou que o sangue de Jesus era só para levar ele para o céu. Ele não entendeu o propósito de Jesus, da morte da cruz. E ele viveu como alguém que precisava se sacrificar para chegar até o seu destino. Mas nessa noite eu quero dizer para você: você não precisa de sacrifícios para alcançar o desígnio de Deus na sua vida. Aleluia! O Senhor deseja que você vá bem. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor levou sobre si tudo aquilo que nos atrapalhava. O Senhor levou sobre si o pecado. O Senhor levou sobre si a doença. O Senhor levou sobre si toda a maldição. Você sabe o que é maldição, irmão? Maldição é tudo aquilo que te impede de ser próspero. Essa é a maldição. A maldição, quando você quer avançar, algo ruim acontece. A maldição, quando você quer, sabe, alcançar outros níveis, uma enfermidade vem, uma falência vem, uma separação vem. Tudo isso é maldito aos olhos de Deus, porque tudo que é o contrário à paz é maldito ao Senhor. Tudo que causa dano é maldito ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, não somente te salvou, mas te libertou de toda a maldição desse tempo. Aleluia! Sabe, irmãos, a obra da cruz é completa para nós.
A obra da cruz é para que tudo na sua vida vá bem. Quantos creem nisso? Aleluia! Então a salvação, eu quero dizer para você, que é para todas as áreas da nossa vida. Mas pastor, será que isso é verdade? Abra sua Bíblia em Romanos 8, 32. Mas pastor, eu cria que era para minha salvação, eu cria que o melhor é só na eternidade, mas hoje eu quero te mostrar que o Senhor quer que você prospere em todas as coisas. Romanos 8, 32. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Presta atenção nessa pergunta para você. Essa pergunta é para você nessa noite. Alguém que não poupou o seu próprio filho, mas entregou ele por você, agora ele te indaga em algo. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção nisso. Será que um Deus de amor que te amou primeiro, que amou você mesmo quando você ainda era um pecador, não seria capaz de te dar todas as coisas depois de ter entregue Cristo por você? O que Deus poderia te negar, meu irmão? O que Deus te negaria? Nada. Alguém que entregou o filho para morrer por você te negaria provisão? Sabe, alguém que entregou o seu filho para morrer por você te negaria uma cura? Presta atenção nisso. E muitas vezes a gente tem essa leitura de Deus. Deus não quer fazer isso comigo, Deus não quer me abençoar, Deus não deseja isso para a minha vida, eu acho que isso não é para mim. Presta atenção no que a gente está dizendo. Alguém que entregou o filho para morrer no seu lugar, não estaria disposto a fazer algo para mudar a sua história hoje? Aleluia! O Senhor está disposto a mudar a sua vida hoje. Quantos creem? Essa é a vontade do Senhor. O Senhor quer mudar a minha e quer mudar a sua história hoje. Não por nós, mas por Ele. Não porque nós fazemos algo, porque Ele faz. E Ele só precisa que eu e você olhemos para essa palavra, possamos olhar para o Evangelho da Graça e falar: ei, eu creio nisso. Eu não mereço, mas eu creio no amor de Deus por mim. Sabe, irmãos, o que nos separa muitas vezes de alcançar a promessa é a nossa incredulidade. Porque nós olhamos para nós, e realmente, se olharmos para nós nunca vamos merecer muita coisa, é fato. Mas quando nós olhamos para a bondade de Deus e percebemos que o Senhor entregou Jesus por mim e por você, eu falo: esse Deus pode fazer qualquer coisa que eu possa imaginar. Quantos concordam com isso? Aleluia! Sabe, alguém que entregou Jesus quando a gente nem conhecia Ele, alguém que entregou Jesus há 2000 anos atrás, antes mesmo da gente estar na terra, alguém que entregou o Filho para que nós pudéssemos, sendo pecadores, pensa eu, há muitos anos atrás, era pior do que eu sou hoje. Não é que eu sou muito bom, mas agora não estou tão ruim como antes. Ele entregou naquele tempo, quer dizer agora, que nós declaramos o nome dEle, que adoramos Ele, que falamos o quanto Ele é importante para nós. Sabe, o Senhor não deseja negar nada na sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, essa é a verdade do Senhor para nós. Mas o Senhor não deseja que nós possamos viver somente isso em nós. Sabe, o Senhor não deseja que a gente possa simplesmente ficar preso somente às coisas que hão de vir, mas o Senhor deseja que nós possamos viver os princípios eternos nesse tempo. Sabe, quando Jesus chegou sobre a terra, Ele não disse: é chegado a vós daqui 2000 anos o reino dos céus. Ele não disse isso. Ele disse: olha, daqui uma semana o reino dos céus vai vir. Ele não falou isso. Ele disse que é chegado a vós agora, hoje, o reino dos céus. A primeira coisa que Jesus fez foi declarar que hoje se chegou o reino dos céus. E aquele hoje, daquele tempo, é o mesmo hoje de agora para você. A palavra de Deus continua dizendo a mesma coisa para você. Hoje é um reino de Deus na sua vida. Hoje é um reino de Deus na sua casa. Hoje é o reino de Deus na sua história. Você crê nisso? Fala: eu creio que o reino de Deus para mim é hoje. Aleluia! Essa é a verdade de Deus.
Mas muitas vezes a gente olha e fala, mas será que o Senhor está preocupado com a minha necessidade? Será que o Senhor poderia fazer isso tão simples, que muitas vezes a gente pensa isso? Ah, o Senhor não vai se importar com essa coisa na minha vida. Isso é tão simples. Eu conheço o Senhor que ressuscitou mortos. Eu conheço o Senhor que sarou leprosos. Eu conheço o Senhor que deu vista aos cegos. Será que o Senhor está preocupado com a minha necessidade de hoje? Talvez a sua necessidade de hoje seja pagar uma conta. E muitas vezes a gente olha e fala, mas o Senhor, acho que isso, eu não vou nem pedir isso a Deus. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 21, a gente percebe um outro cenário de Deus. Jesus tinha subido aos céus, ou melhor, tinha ressuscitado, mas os discípulos não sabiam. E a palavra do Senhor diz que eles estavam pescando a noite inteira, tentando conseguir o seu pão de cada dia. Naquele tempo os discípulos estavam tão atordoados, envolvidos em medo, que eles esqueceram da promessa de Cristo. Muitos de nós estamos assim, esquecemos da promessa de Cristo por causa do medo. Achamos que nós temos que gerar o sustento na nossa vida. E aqueles apóstolos fizeram a mesma coisa. Eles foram pescar. E a palavra do Senhor diz que pela manhã, logo amanhecendo, penso eu que lá pelas 5 da manhã, um homem passeava pela areia da praia. E com certeza na cabeça daqueles pescadores, ele olharam e falaram, é um homem qualquer, ou quem sabe, um comprador para a nossa pesca. Só que só tinha um problema nessa história. Eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar peixe nenhum. E eles estavam decepcionados, eles estavam tristes, eles estavam abatidos por várias coisas. Seu mestre tinha morrido, irmãos. Eles fugiram. Pensa, você abandonou seu amigo na hora da morte, você fugiu com medo. O que mais falou que não deixaria, negou 3 vezes. Eles estavam muito abatidos. Estavam sem dinheiro, porque eu quero te lembrar que há 3 anos eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Eles não tinham emprego. Eles não tinham salário. Eles não tinham renda. E fazia bons anos que eles não trabalhavam mais. Está entendendo a história? E tem hora que a gente esquece disso. E quando Jesus morreu, eles falaram, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Foram pescar. Só que por azar, pelo dia eles não pegaram coisa alguma. E quando o barco estava aproximando da margem, Jesus olhou para eles e falou, lança a rede aqui. E a palavra do Senhor diz que eles pescaram 153 peixes grandes. E a palavra do Senhor diz que eles não conseguiram colocar essa rede para dentro do barco, de tão grande que eram os peixes. E eles tiveram que arrastar aqueles peixes até a praia. Isso já seria maravilhoso na sua vida, irmãos? Sem dinheiro, desesperado, triste, e você faria uma pesca maravilhosa, já era bom, aleluia, mas Deus tem mais. Sabe, Deus não cuidou só da parte financeira deles. A palavra do Senhor diz que quando eles chegaram na areia, tinha uma fogueira com pão e com peixe. Mas pastor, perto de 153 peixes grandes, isso representa quase nada. Muito pelo contrário, representa muito. Representa o cuidado e o carinho de Deus com a vida deles. Sabe, meus irmãos, o Senhor não quer só te prosperar. O Senhor também quer cuidar das suas dores. O Senhor deseja cuidar das suas feridas. O Senhor deseja cuidar de toda a sua necessidade. Quantos estão entendendo isso? O Senhor não quer só colocar dinheiro na sua casa. O Senhor quer tratar a sua alma. O Senhor quer mostrar que você tem valor.
O Senhor quer que quando você chegue, esteja tudo pronto para você. O Senhor quer que depois de você passar uma noite inteira pescando, cheio de água, com frio, tenha um fogo para te aquecer. Sabe, o Senhor deseja afagar a sua vida. Mas muitos de nós não nos relacionamos com Deus nesse nível. Porque a gente acha que o Senhor só quer nos levar para o céu. Mas hoje eu quero dizer algo para você. O Senhor deseja cuidar de todas as áreas da sua vida. Aleluia! O Senhor deseja te amar de forma completa, meus irmãos. O Senhor não quer só que uma coisa vá bem, Ele quer que tudo vá bem na sua vida, meus irmãos. Sabe, essa é a verdade de Deus. E além de todo esse cuidado, o Senhor Jesus ali resgatou o ministério dos seus discípulos. A palavra do Senhor diz que ali o Senhor conversou com eles e pôde fortalecê-los de novo. E muitas vezes a gente não entende as 3 perguntas de Cristo para Pedro. E naquela hora o Senhor restaura o ministério de Pedro. Talvez você esteja aqui no nosso meio e você já exerceu um ministério na sua vida. E talvez por algum equívoco, por negar ao Senhor, como Pedro, talvez pelo tropeço de um pecado, por uma falha, você se culpa até hoje. Mas o Senhor não te vê assim. O Senhor olhou para Pedro e da mesma forma que Pedro tinha sido amaldiçoado por 3 vezes por negar Jesus, Jesus reverte a situação de Pedro. E durante 3 vezes o Senhor perguntou: Pedro, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Primeira maldição quebrada. Jesus olha para Pedro, para ele, e fala: apacenta minhas ovelhas. Depois Jesus olha para Pedro de novo e fala: Pedro, você me ama mesmo? E Pedro falou: Senhor, claro que eu te amo. Segunda maldição quebrada. Pela 3ª vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. 3ª maldição quebrada. O Senhor faz isso com a gente todo o tempo. Talvez você regrediu, talvez você recuou, talvez você deixou de avançar por uma fase ruim na sua vida. Eu quero dizer para você, o Senhor não leva isso em consideração sobre você. Muito pelo contrário, o Senhor deseja te libertar nesse dia. Essa é a verdade de Deus. Deus nunca olha para a sua falha, filho. Deus nunca olhou. Deus nunca quis te culpar. O Senhor nunca quis te acusar. O Senhor não deseja que nós perecemos. Muito pelo contrário, o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E o Senhor nessa noite quer suprir a sua vida espiritual, quer suprir o seu ministério, quer suprir a sua casa, quer suprir a sua finança, quer suprir tudo aquilo que você tem necessidade. Quantos creem nisso? Aleluia! Aleluia, Deus é bom demais. Sabe, irmãos, e essas coisas, a palavra de Deus nos ensina o tempo inteiro. Assim também, como aconteceu no deserto. Toda aquela figuração do deserto apontava para onde? Para Cristo, irmãos. Moisés era um tipo de Cristo. Apontava para Jesus. Assim como Egito apontava para o império das trevas, Moisés apontava para Cristo. Canaã apontava para a terra prometida, ou melhor, a terra prometida apontava para o céu. Essa é a analogia bíblica. Talvez você nunca linkou essas coisas, mas isso era um apontamento para aquilo que haveria de vir. Por isso que a palavra do Senhor lá em Hebreus fala que todas as coisas eram sombras do que haveria de vir. Ou seja, toda a representação lá de trás estava apontando para quem? Para a plenitude de Cristo. Mostrou uma parte, mas apontava para algo pleno que nós íamos ver lá na frente. E eu quero te lembrar de algo que o Senhor fez naquele deserto. Muitas vezes a gente fica preso nos 40 anos que eles ficaram rodando. Mas eu sempre quero te lembrar de algo. Existe amor de Deus disponível o tempo inteiro para nós e na Bíblia inteira. Talvez a gente nunca consiga identificar, mas quando seus olhos estão abertos em Cristo, você vê o amor de Deus em todas as circunstâncias. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens andaram 40 anos no deserto. Irmãos, alguém já foi no deserto aqui? Literal.
no deserto, de verdade. Mas se a gente olhar na internet, a gente vai entender que deserto é deserto. Que não tem nada. Não tem uma quitandinha, não tem um mercadinho, não tem uma conveniência, não tem nada. Não tem um caixa eletrônico, não tem internet, não tem nada. E durante 40 anos aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas crianças andaram num lugar que não tinha nada. Absolutamente nada. Mas eles saíram do Egito com alguma comida. E durante a sua caminhada eles comeram tudo. Aliás, não tinha nada no deserto, eles tinham que comer tudo. E chegou um determinado ponto que acabou a comida. Mas o amor de Deus estava presente com eles. E a palavra do Senhor diz que todos os dias descia do céu pão para eles. Todos os dias. Todos os dias o Senhor derramava a porção necessária naquele dia. Houve um tempo que acabou a água. E eles disseram: Senhor, não tem água. E o mesmo Deus que desceu o pão do céu foi o mesmo Deus que tirou a água da rocha. Quando havia só sequidão, o Senhor fez jorrar um rio, um lago, para que eles pudessem se refrescar e ter água suficiente para matar a sede deles. E não somente isso, nem só de pão viverá o homem, mas eles não queriam a palavra que saía da boca de Deus, eles queriam carne. E sabe de uma coisa? Talvez quando a gente é religioso, a gente olha, irmão, você tem que estar feliz com o que Deus está fazendo. Já está bom o que Deus está fazendo. Não, eles falaram: eu quero carne. Eu tenho vontade de comer carne. Não por soberba, por necessidade, eu quero comer carne. E o Senhor descia codornizes dos céus para dar carne para eles. Sabe, irmãos, cada vez mais o Senhor ia expandindo o tamanho do favor dele para eles. Conforme a necessidade deles, o Senhor acrescentava sobre eles. Conforme eles tinham necessidade, o Senhor acrescentava sobre eles. Mas o favor de Deus não parou por aí. No deserto, à noite diz que é o pior frio que existe. Assim como é muito quente durante o dia, diz que à noite é como se virasse de cabeça para baixo a temperatura. E na onde é 40, 50 graus escaldantes, ficam temperaturas a níveis de 0 ou abaixo de 0. Mas o favor de Deus é tão bom, que o Senhor durante a noite fazia colunas de fogo sobre eles, para que eles não tivessem frio nenhum. E essa mesma coluna que de noite aquecia, se transformava numa nuvem durante o dia, para que eles pudessem ter sombra durante o sol escaldante. Sabe, o Senhor atendeu a vida daqueles irmãos, de tudo quanto é forma que eles necessitavam. E para terminar a história, a palavra do Senhor também diz que as roupas dele nunca pereceram. Os sapatos nunca se rasgaram. Diz que as roupas deles eram renovadas dia após dia na vida deles. Sabe, meus irmãos, eu paro e penso nesse momento. Se o Senhor é um pai de amor, que cuidou daqueles homens e daquelas mulheres, num tempo da aliança da lei, aonde uma falta, uma falha, culminava em perder todas as bênçãos, que dirá agora debaixo da aliança da graça de Cristo? Sabe, muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Se o Senhor foi bom naquele tempo que um equívoco era morte, quem dirá agora que o Senhor não leva em consideração as nossas faltas? Quantos estão entendendo isso? Por que eu estou falando isso para mim e para você nessa noite? Meus irmãos, há uma provisão dos céus para a sua vida hoje. O Senhor deseja que hoje você participe não somente de um banquete. O Senhor deseja que esse banquete faça parte da sua vida todos os dias a partir de hoje. Quantos creem nisso? Aleluia. No Salmo 105, versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Sabe o que é isso?
há uma promessa de saúde plena sobre nós. Há uma promessa de prosperidade sobre nós. A prata e o ouro é do Senhor. Mas nessa noite eu quero te lembrar de uma coisa. Quem produziu a prata e o ouro foi Deus. Quem supriu eles foi Deus. A palavra do Senhor não diz que a prata e o ouro era deles. A prata e o ouro era do Senhor. Muitas vezes a gente tem andado atrás de prata e ouro. Por isso que a gente sempre fica num tobogã infernal na nossa vida. Muitas vezes a gente quer viver essa promessa, mas na força do nosso braço. Essa promessa vem de Deus, não vem de nós. Mas pastor, é difícil crer isso. Talvez o nosso grande desafio é crer na bondade de Deus. Por isso que eu volto a dizer, se Deus amou aquelas pessoas debaixo de uma aliança de condenação, quem dirá agora Deus te amando debaixo da aliança de Cristo? O que nos falta nesse tempo? Crer para avançar. O que nos falta nesse tempo? Crer na promessa de Deus. Negar o nosso homem interior. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Sabe, Jesus tem provisão para todas as áreas da sua vida. Jesus não precisa do seu esforço. Jesus não precisa do seu trabalho. Jesus não precisa das suas horas de trabalho exaustantes para poder te dar um lugar digno nessa terra. O Senhor não é isso. Isso é o seu trabalho. E é digno. Não estou dizendo que não seja. Mas aqueles que confiam na bondade de Deus desfrutam da mesma coisa, sem cair um suor da sua testa. Essa é a verdade. Os que confiam no Senhor são guiados pelo Senhor. Os que andam debaixo do favor do Senhor vivem a plenitude todos os dias da sua vida. Ele atende o desejo do seu coração, Ele não te deixa desamparado, mas é tudo debaixo da sua graça e do favor dEle para você. O Senhor sempre te dá provisão quando você precisa. Saiba disso. O Senhor sempre vai te dar o melhor na sua necessidade. O Senhor não precisa fazer você correr e se desgastar. O Senhor não deseja que você perca sua saúde atrás de um balcão, ou atrás de uma mesa, ou na frente de um computador. O Senhor não planejou isso para você. O Senhor não planejou tomar os dias da sua criação para que você se mantesse vivo. O Senhor não planejou que você se cuidasse ou de qualquer outra forma para você preservar a sua vida. Eu sou o Deus que te sara e te cura. Deus é tão bom, meus irmãos. Mas muitas vezes quando a gente esquece disso, a gente volta para o modo sobrevivência. E aí o modo sobrevivência, eu preciso fazer muito, eu preciso me cuidar muito, eu preciso de muita coisa para me manter vivo e para eu ter alguma coisa na minha vida. Mas sabe, a proposta do Senhor é cuidar de você como Ele cuidou dos discípulos. A proposta do Senhor é que uma palavra, Ele te dá a melhor pesca da face da terra. E você não precisa se esforçar. E quando você chegar da maior pesca que Ele te deu, já tem pãozinho e pão, café da manhã pleno para você desfrutar, sem um esforço. Uma boa fogueira, uma palavra de conforto à sua alma, uma palavra de direção ao seu ministério. Sabe por quê? Porque o Senhor veio para te trazer alegria e vida em abundância. Isso é Jesus, meus irmãos. Quando nós celebramos esse corpo, nós estamos celebrando essa realidade. O Senhor tem o melhor para nós. Só não antecipa o processo. Quantos confiam no Senhor? Não antecipa o processo. Você não precisa acelerar. O Senhor nunca quis que você se acelerasse. Nunca. O Senhor não quer trazer transtorno para você, muito pelo contrário. O Senhor é conhecido como o príncipe da paz. Eu vos dou a minha paz. A paz que excede o entendimento. Essa é a vontade de Deus. Isso não significa paralisia a nós, mas significa que nós andamos guiados pela sombra, guiados pela nuvem de glória de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não acelere os processos na sua vida, porque as promessas dele vão se cumprir sobre você. Quantos creem nisso? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Hebreus 8:6, eu já estou fechando. Presta atenção nessa afirmação. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente. Tanto mais excelente.
quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Se você ler Deuteronômio, vai ficar feliz com as promessas, mas a palavra do Senhor está dizendo para você que o Senhor está debaixo de uma aliança muito mais superior do que você lê, muito mais poderosa do que você está pensando. Por isso que o Senhor diz: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E o que eu tenho para você é mais alto do que os seus sonhos. O que eu posso fazer para você é maior do que você pode alcançar. O meu cuidado que eu tenho para a sua vida é maior do que você pode garantir. Porque afinal, vocês estão numa aliança muito mais superior à antiga. Quantos estão entendendo isso? Aleluia! E por isso que eu quero afirmar para você que aqui está o nosso maravilhoso ponto da nossa quarta ministração. Não importa a área da sua necessidade, Deus fez provisão para isso também. Aleluia! Quantos creem nisso? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.